Ok, se antes a gente tava com escassez de vídeo do Batman, agora a gente não vai mais aguentar ver a cara desse filho da puta. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo e sim, de novo Batman, a quarta vez em menos de 2 meses, mas ok, foda-se, eu tô querendo fazer esse vídeo. É um vídeo que eu já tava planejando, só que o calendário do Folheando tá tão abarrotado de coisa que eu não sei quando postar. Então, é bem possível que isso aqui esteja saindo em um dia de semana, como um vídeo extra, porque estamos sem espaço. Ou eu lanço num dia de semana, ou eu lanço, sei lá, em março esse vídeo, porque tá foda. Mas bom, como eu citei há um tempo atrás no vídeo de ano 1, eu tenho um grande problema e uma grande mania de pegar e seguir coisas em ordem cronológica. Eu tenho essa mania, eu tenho esse costume de caçar cronologia nas coisas. E em HQ, isso é uma coisa extremamente conturbada. É uma coisa muito difícil de fazer essa linha cronológica ali, não sei o que. Ó, vou ler isso, depois eu vou ler isso, depois eu vou ler isso, porque uma história vai costurando na outra. Porque ou você vai ter que voltar em histórias dos anos 60, que não são muito boas, ou você vai encarar com muito furo de roteiro, muitas inconsistências, ou retcon. Você sempre vai encarar alguma coisa desse tipo. Isso se não for aquele ping-pong desgraçado. Ah, vou ler Batman pra depois ler Liga, pra depois ler isso, pra depois ler aquilo. Então, tipo, fica esse caos completo aqui. Só que o Batman em específico, ele tem uma parte ali no começo, nas suas primeiras histórias, vamos pôr entre aspas, que dá pra pegar e fazer realmente essa linha cronológica, por mais que sim, tem seus furos, por mais que tenha suas lacunas ali que você vai ter que pegar, preencher, caçar algumas histórias antes, depois ali, pra pegar e dar uma leve complementada, mas dá pra seguir essa linha. A gente tem um ano 1 que todo mundo já tá careca de saber a origem definitiva do Batman, inicia tudo aquilo não sei o que, beleza, tá ótimo, tá perfeito, mas a gente tem as HQs que meio que dão sequência a isso e que bebem demais de ano 1. E hoje a gente vai falar não apenas de uma, mas duas dessas histórias, que é O Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria, ambas escritas por Geoff Loeb e ilustradas por Tim Sale. E que não são apenas escritas e ilustradas pela mesma dupla, mas uma é sequência direta da outra. O que acontece em Longo Dia das Bruxas influencia diretamente o que acontece em Vitória Sombria, e até a estrutura das histórias é muito semelhante. Então, visto esse estilo de vídeo que eu tô fazendo mais recentemente, pegando e abordando minha opinião sobre as HQs, sem tanto focar no que acontece nelas, eu acho que é mais justo eu pegar e fazer ambas de uma vez do que pegar e fazer um vídeo isolado para cada uma. Porque assim, as duas são iguais até demais. As duas têm foco na máfia de Gotham, as duas têm o mesmo propósito ali dentro da mitologia do morcego, as duas são histórias mais investigativas, as duas não têm tanto um foco na ação, as duas a gente tem o Batman encarando um caso de um serial killer ali que vai atuando durante um ano inteiro. Então assim, parece que o Loeb ele pegou e escreveu as duas histórias dentro do mesmo molde, só mudando uma coisa ou outra ali, ou dando uma sequência ali no propósito da HQ e tudo mais, que é uma coisa que a gente vai falar no decorrer do vídeo. Mas tipo, parece que o Longo Dia das Bruxas, ele dá o start nesse propósito, ele mostra um pouco as questões ali que estão acontecendo, e o Vitória Sombria só pega e prega o caixão. Mas uma coisa que eu acho importante pegar e falar antes de eu começar a falar da história e tudo mais, é que, como eu disse, o Longo Dia das Bruxas e o Vitória Sombria, eles bebem muito do ano 1. Tanto que muita gente considera eles meio que as sequências diretas pra você pegar e ler após o ano 1. Por mais que saíram 10 anos depois, muita gente pega e fala, sai do ano 1, vem pra Longo Dia das Bruxas. Por mais que exista HQs como o ano 2, mas muita gente fala que o ano 2 é uma porcaria. Eu não sei, eu não li e sinceramente eu não quero. Mas muita gente fala, o ano 2 do Batman é o Longo Dia das Bruxas, foda-se. Não é bem assim. E a gente pega e fala que não é bem assim por conta de alguns detalhes que você consegue pegar e fisgar ali no meio. Como, por exemplo, a lacuna gritante que existe entre o ano 1 e o Longo Dia das Bruxas. Lacuna essa de tempo mesmo, porque o ano 1 ele termina no dia 3 de dezembro. O último quadro ali tá escrito 3 de dezembro. E quando começa o Longo Dia das Bruxas? Bom, no Dia das Bruxas. Na real, um pouquinho antes, mas tipo, final de outubro. Ou seja, a gente tem uma lacuna de aproximadamente 11 meses entre uma história e outra. Por que isso é relevante? Porque uma coisa que a gente vai perceber nitidamente nas duas histórias, tanto o Longo Dia das Bruxas quanto o Vitória Sombria, é uma mania cretina do Loeb, que pelo que eu vi, ele
enfia isso em toda a minissérie que ele faz do Batman, que é colocar o máximo de vilão do personagem possível na HQ. Só no Longo Dia das Bruxas, o que aparece? Mulher Gato, Coringa, Salmon Grande, Espantalho, Chapeleiro Louco e Era Venenosa. Isso sem considerar aquele que surge realmente dentro da HQ e tudo mais. Vai tipo 6 vilões do Batman, assim, direto numa lapada só. E se você sair direto do ano 1 pro Longo Dia das Bruxas, você fica, tá, da onde esses filhos da puta saiu? Porque o máximo que a gente tem ali no ano 1 que se referencia a um desses vilões clássicos do Batman, que aqui dentro do Longo Dia das Bruxas e do Vitória Sombria são referidos como aberrações, a única aberração citada no ano 1 é o Coringa ali no final. E muita gente considera meio que essa lacuna ali entre o Longo Dia das Bruxas e não sei o quê. Porque se o Longo Dia das Bruxas é o ano 2, então tudo isso de vilão do Batman surgiu dentro do ano 1 e as informações foram omitidas. É uma possibilidade? É, mas eu acho que dá pra considerar mais que surgiram entre o ano 1 e esses 11 meses. Porque assim, eu não vejo como pegar e omitir informação que tá surgindo um monte de corno, uma mulher que controla planta, um cara que congela as coisas, porque o Mr. Freeze aparece no Vitória Sombria, né? Um mafioso pinguim que também aparece no Vitória Sombria, né? Tipo, não dá pra pegar e omitir essas informações ali e focar só no maluco vestido de morcego. Então eu acredito que se tiver histórias ali tratando a origem desse monte de personagem, provavelmente fica nessa lacuna desses 11 meses. Um exemplo que dá pra citar é uma que foi lançada depois de Longo Dia das Bruxas e que a gente já fez vídeo inclusive, que é Homem que Ri, que aborda realmente esse final do ano 1 ali, né, com essa questão do plano do Coringa, e a gente vê esse plano em atuação dentro da HQ escrita pelo Brubaker. Além de, claro, a questão da inauguração do Asilo Arkham, né, que é um ponto ali que acaba sendo importante dentro das duas histórias, já que todas as aberrações que vão sendo presas, né, são mandadas para o Asilo Arkham logo de cara. É assim a casinha deles ali. Prendeu o Coringa? Arkham, foda-se. Mas talvez dê para considerar outras, como por exemplo Veneno e outras histórias que vão surgindo no decorrer da mitologia do Batman. Mas assim, isso é relevante? Não, você pode simplesmente pegar, ler a HQ tranquilamente, conhecendo ou não os personagens. Até porque a grande maioria, convenhamos, você vai conhecer. Você já viu o filme, você já viu o desenho, você já viu muita coisa de Batman. Você sabe quem é Coringa, você sabe quem é Pinguim, você sabe quem era Venenosa. Talvez o Chapeleiro Louco, o Salamon Grande, você não conheça. Mas se você tiver curiosidade, que eu acho muito difícil, você pega e pesquisa. Você pega e procura em qual HQ eles surgem, né? Qual a origem dos personagens, você vê depois. Não é algo relevante dentro da história. Como eu falei anteriormente, o foco da história é a máfia de Gotham. E agora sim a gente pode pegar e começar a falar realmente do Longo Dia das Bruxas, que é basicamente a história da queda da máfia de Gotham. Todo o processo que começa lá no ano 1 de derrubar a máfia ali, a corrupção dentro de Gotham, né? Os policiais corruptos e tudo mais, é dado sequência dentro de Longo Dia das Bruxas e dentro de Vitória Sombria. Não apenas com Batman, não apenas com o Gordon, que a gente já viu ali as origens dele mais ou menos, mas com um terceiro elemento que surge ali, que é o mais novo promotor público de Gotham City, Harvey Dent, que tá lutando fervorosamente para enfiar no rabo de toda a família Falcone. Só que no meio de tudo isso e dessa aliança dele com Batman, com o Gordon e tudo mais, para pegar, reunir provas, incriminar a família e tudo mais, surge uma nova figura. Surge um serial killer na cidade intitulado de Feriado, porque o modo dele agir, né, o modus operandi dele é sempre matar dentro de um feriado. Então, o primeiro assassinato dele é o sobrinho do Falcone no Halloween. Depois, ele mata um grupo ali que trabalha pro Falcone na Ação de Graças. Depois mata fulano no Natal. Depois mata fulano no Ano Novo. E vai seguindo ali todo o feriado. O feriado faz uma nova vítima. E todas essas vítimas normalmente estão relacionadas de alguma forma à família Falcone. E no decorrer de toda a HQ você vai vendo essa investigação para descobrir quem é o feriado, ao mesmo tempo que eles tentam pegar, incriminar o Falcone, né, e acabar com toda essa corrupção, acabar com a máfia ali dentro de Gotham e tudo mais. E acaba que elas se diferenciam tanto de outras histórias do Batman e não sei o que, porque não é aquele negócio, vamos enfiar porrada em pobre, vamos bater no Coringa, o fulano tá espalhando gás do medo, vou quebrar o maxilar do cara, mas o Batman não mata, quem mata é Deus, foda-se, né? Não é isso, é essa questão mais investigativa, é pra ver o Batman detetive. Algo que, por exemplo, nos filmes a gente só veio a ver recentemente dentro do filme do The Batman. O que não é muito à toa, porque o The Batman, ele bebe demais de Longo Dia das Bruxas.
Não apenas ele, mas também o Batman do Nolan, né? A gente falou no vídeo anterior que o Batman Begins, ele bebe muita coisa de ano 1, o Cavaleiro das Trevas bebe demais do Longo Dia das Bruxas, com algumas cenas até sendo iguais, né? Como toda essa questão do Batman, Harvey Dent e o Comissário Gordon. Essa parceria é abordada também nos filmes do Nolan. E isso vem daqui. Mas não é apenas o Batman, o Gordon e o Dent que vão investigando esses negócios do feriado e tudo mais. Todo mundo se mete no meio dessa investigação, todo mundo quer descobrir quem é esse corno que tá enfiando o dedo no cu da família Falcone todo mês, principalmente o próprio Falcone. Mas tipo, o Falcone ele quer descobrir quem é o feriado, o maior rival do Falcone faz uma aliança com o Falcone pra descobrir quem é o feriado, né, que é o Moroni. O Coringa quer descobrir quem é o feriado, cara, o Coringa se mete no meio da HQ, do nada, porque, ó, não pode ter 2 sociopatas aqui na cidade não, esse posto é meu, a gente vai ter que se matar e... faz aquele plano de jogar o gás do riso pela cidade inteira. Porque fala, se eu jogar o gás do riso na cidade inteira, a cidade toda morre, logo o feriado morre. Gênio! E esse negócio do feriado é um negócio que conturba tanto o crime em Gotham, conturba tanto essa hierarquia de poder entre polícia, entre máfia e tudo mais, que o Falcone, ele toma as atitudes mais desesperadas possíveis, que é contratar as aberrações. Assim, eu acho que é o ponto mais fraco na HQ toda, é o tanto de personagem que ele acaba trazendo meio de graça em alguns pontos, mas no Longo Dia das Bruxas eu acho que ele funciona. Principalmente visto essa questão da proposta e tudo mais, mas a execução ela acaba sendo boa. Então, por exemplo, logo no começo da HQ, a gente tem aquele negócio do Falcone querendo usar o banco da cidade, né, pra lavar dinheiro. E quem barra isso é o Bruce, né? O Bruce Wayne fala, não vai lavar dinheiro aqui não. No meu banco aqui não vai entrar esse dinheiro sujo não, você não vai fazer isso. E aí o Falcone, pra tentar pegar e contornar isso, ainda mais depois que o Batman e o Harvey Dent botam fogo no dinheiro do Falcone, ele pega e tenta manipular o Bruce utilizando da Era Venenosa. Aí ele tenta pegar e ameaçar, fazer algumas chantagens, extorquir o povo, utilizando do espantalho e do gás do medo. Então, tipo, ele vai pegando e utilizando esses personagens ali que acabam tendo certas importâncias. Por exemplo, essa parte do espantalho pode parecer extremamente avulsa, pode parecer extremamente aleatória, mas acaba tendo relevância porque traz a relação da família Falcone com a família Wayne, e essa relação coloca um pouco essa questão da corrupção de Gotham, não sei o que, no colo do Bruce. O Bruce, no meio de todas as investigações que tá surgindo ali no negócio, começa a ser suspeito ali também do Harvey Dent, do Comissário Gordon. Então vai virando uma bola de neve, vai virando um negócio desgraçado assim, não sei o que, e é muito legal, é muito instigante. Tão instigante que você acaba até esquecendo a questão principal da HQ, né, que vem principalmente na reta final, que é quando surge a coisa mais manjada dela, né, que todo mundo já conhece, que todo mundo, o pessoal bate o olho no nome, Harvey Dent, o pessoal fala, Duas Caras. E aqui é a história de origem do Duas Caras, por mais que sim, a gente já teve o personagem em outras histórias, né, um personagem que veio do pré-crise, depois teve histórias com eles ali no pós-crise e tudo mais, mas essa história traz como o Harvey Dent se tornou o criminoso Duas Caras. E isso, inclusive, eu acho que é uma coisa que eu dou muito ponto aqui pro Longo Dia das Bruxas, porque normalmente, quando traz essa origem do Harvey Dent e tudo mais, tem questões muito caricatas no personagem. A Animated Series traz um Harvey Dent muito caricato, né? Ele com esse transtorno de dupla personalidade. As HQs ali do Batman 89, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal também, né? Traz aquela questão do Harvey transtornado com a questão da moeda, sempre a moeda, né? Esse multiverso ali de possibilidades. A própria adaptação animada do Longo Dia das Bruxas traz muito essa questão de dupla personalidade também, né? De bipolaridade na forma do Harvey agir. Né? Inclusive com uma agressividade que a gente não vê tanto dentro da história original. Acaba que esse Harvey é o Harvey mais equilibrado que eu vejo junto com o do Cavaleiro das Trevas. É realmente o Cavaleiro Branco de Gotham, né? Ou como chamam dentro da HQ, o Apollo, né? Que era o apelido dele dentro da faculdade de Direito. Alguém que é completamente dedicado à justiça, mas que após um acidente no tribunal enlouquece completamente. A forma de agir do Harvey quando ele se torna o Duas Caras é
completamente diferente do que a gente tinha. Realmente, o Duas Caras surge no momento que joga um ácido na cara do Harvey, e não antes, como em outras versões. O Animated, por exemplo, ali, eles sempre falam, Duas Caras já existia junto do Harvey. E quando acaba acontecendo o acidente do ácido e tudo mais, isso apenas fica meio que materializado. Cada lado dele representa uma dessas personalidades. E a forma como fazem aqui, né, tipo, são indícios muito sutis que a gente tem dentro de O Longo Dia das Bruxas, que ele vai se tornar o Duas Caras e tudo mais. É jogo de sombra, né, é o Harvey aparecendo apenas com metade, né, aparecendo sempre de perfil. São as formas que ele dá ali meio que pra indicar, né, mas tipo, a gente vê um Harvey que tipo, ele não tem tantas atitudes agressivas, né, ele não tem esse distúrbio ali na forma de agir, na forma de operar. Isso surge realmente quando joga um ácido na cara dele. E que é o ponto que traz toda essa questão que eu tô falando, né? O propósito de Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria. Porque a partir do momento que joga um ácido no Harvey Dent e o Harvey Dent enlouquece, se tornando Duas Caras, a gente tem um ponto que marca realmente nas histórias do Batman. Lembra que eu falei no ano 1 que o ano 1 era uma história muito diferente, porque a gente não via o Batman brigando com vilões tradicionais ali, né, saindo na porrada com o pessoal e tudo mais, né, a gente via muito mais o Batman contra a corrupção de Gotham, né, policial corrupto, a máfia, não sei o quê. O Longo Dia das Bruxas é o momento que pega e muda isso completamente. O fim do Longo Dia das Bruxas, que é quando o Harvey começa a pegar e realmente atuar como Duas Caras, marca o declínio da máfia de Gotham e a ascensão das aberrações. Isso é uma coisa que acaba se ficando até irônica dentro da HQ, porque o Falcone, no decorrer da história, ele vai recrutando aquele monte de aberração pra ajudar ele a se acender de novo, né, a erguer a família Falcone novamente, mas acaba ele apenas dá poder para as aberrações, darem uma rasteira nele depois. E acaba que a morte do Falcone casa perfeitamente com a origem do Duas Caras, que é essa figura que acaba querendo ou não meio que juntando todos os personagens ali, né, em um único lugar e com um único propósito. Tanto que na história seguinte, né, a gente ainda vê muitos personagens pegando e obedecendo o Duas Caras, pra você ver a moral que o filho da puta tem. Acaba que a única aberração que não tá nesse negócio de obedecer o Duas Caras, não sei o que, e tá seguindo de uma forma bem mais individual, independente, é a Mulher Gato. Mulher Gato que tem bastante importância aqui também, né, como por exemplo, a parte que a Era tá manipulando o Bruce, quem salva é a Mulher Gato, mas a Mulher Gato, ela tem uma presença que ela é muito misteriosa dentro do Longo Dia das Bruxas e que eu acho que é o que mais justifica ter a sequência, inclusive. Porque a todo momento a Mulher Gato tá investigando alguma coisa do Falcone, a todo momento ela tá de olho na família ali, e inclusive com alguns diálogos que chegam a ser meio peculiares, como por exemplo a questão final ali, que é a questão da Sofia, né, que a Sofia despenca do prédio e tudo mais, né, e a Mulher Gato tenta salvar desesperadamente. Você fica, por quê? Qual é a relação dela com o Falcone? E isso vem a ser relevante em Vitória Sombria e tudo mais, né, porque continua um tanto essa treta do feriado, né, apesar que, o caso se encerrou, mais ou menos ali, né, porque pouco depois do Duas Caras desaparecer, descobrem que o feriado era o Alberto Falcone, que é o filho do Falcone, que inclusive foi uma das vítimas do feriado. Ou seja, o Alberto forjou a própria morte para poder atuar cada vez mais, né? Isso até trouxe algumas vítimas meio aleatórias, tipo o legista dos Falcone, tipo, por que esse cara foi morto? Porque ele sabia que o corpo do Alberto era falso. Então acaba tendo esses detalhes legais ali. Mas eu acho que não mais legal do que o fechamento da HQ mesmo, né? Quando a gente tem a questão ali que o Duas Caras, ele se rende, né, ele se deixa ser preso, né, mostrando que apesar dele ter se tornado um criminoso, dele ter se tornado um assassino, o senso de justiça dele, apesar de distorcido, ele ainda existe. Então ele se entrega e ele fala que existia 2 feriados. Só que aí eu acho que vem um ponto legal, né, porque todo mundo fala, o Duas Caras matou o Falcone no Dia das Bruxas. Logo, ele se tornou um segundo feriado e se tornou, né, esse segundo que o Harvey falou. Só que aí a gente tem um ponto, né, do final da HQ que mostra a mulher do Harvey queimando um casaco, um chapéu e uma pistola iguaizinhas do feriado, né, falando com ela mesma num monólogo que ela atuou sim como feriado, que ela fez alguns assassinatos pra tentar limpar esse negócio dos Falcones, né, exterminar o Falcone pra ter mais tempo com o marido, né, pra ajudar o serviço do marido, mas que em um momento que ela estava incapacitada, o Harvey, né, dentro do ano novo, ele apareceu
com o cabelo molhado na neve, mesmo ele tendo saído de chapéu, né? O que dá a entender ali que ele pegou os materiais da guilda, né, e atuou como feriado. Ou seja, a gente não tinha apenas 2 feriados, a gente tinha 3 feriados no meio da HQ inteira. E a gente ainda fica naquela questão, tá, quem matou quem? Quem que foi o Alberto? Quem que foi a guilda? Quem que foi o Harvey? Né? O que tá acontecendo aqui? E é uma coisa que acaba ficando muito legal, porque, tipo, prendem o Alberto e fica por isso. A guilda, ela não é presa, não descobrem a guilda, e o Harvey, ele fica com essa culpa muito por conta do final ali, que é o Falcone mesmo, né, que é o Carmine. Então é aquele negócio, a história tá fechada, mas ela tem pontas ali que não resolvem. E simplesmente fica por isso. E acaba ficando legal, né? Porque ainda é essa questão. É o início do Batman, né? Ele atuando, ele começando a atuar como detetive e tudo mais. Então, casa, fica legal, fica bacana. Pra aí sim a gente ir pro Vitória Sombria, que é o que? A família Falcone ainda tentando se reerguer agora com a liderança da Sofia. Só que no meio dessa tentativa de se erguer, vai acontecendo mais um monte de merda, né? O Alberto, ele fica em liberdade condicional ao invés de ir pra cadeira elétrica. Surge uma nova promotora ali em Gotham City. As aberrações continuam atuando cada vez mais. O corpo do Carmine some. E surge mais um serial killer na cidade que também só atua em feriados, que é o assassino da forca. Que o modo operando dele é um pouco diferente do feriado, né? O feriado ia, matava todo mundo com uma calibre 22 e deixava algo representando o feriado onde o assassinato aconteceu. Uma abóbora de Dia das Bruxas, um globinho de neve de Natal, né? E deixava alguma coisa ali. O assassino da forca, ele sempre atua no feriado, ele mata todo mundo enforcado ou sufocado e deixa sempre um joguinho de força com alguma frase ali no meio. E assim, a estrutura é quase a mesma, só que não tão interessante. Sendo bem honesto, eu gosto do Vitória Sombria, mas eu acho que ele não tem tanto o mesmo carisma, não tem a mesma vibe do Longo Dia das Bruxas, né? E eu acho que isso traz por diversos pontos. A gente não tem mais aquele trio que é tão interessante. A gente vê um Batman que ele ainda tá muito traumatizado com o que aconteceu com o Harvey, então ele tá tentando agir mais sozinho, ele tá tentando agir de forma mais individual. A gente não tem uma figura tão interessante para contrapor o pessoal quanto era o Carmine, né? A Sofia simplesmente não consegue ser tão interessante assim. As aberrações são muito mais jogadas e são muito mais avulsas aqui do que era no Longo Dia das Bruxas. Tá, no Longo Dia das Bruxas tem uns ali que você pergunta, tá, por que esse filho da puta tá? Como o Salomon Grande, que aparece ali e não é muito bem utilizado, fica mais essa questão, a amizade que surge entre ele e o Harvey, quando ele vira duas caras e tudo mais, que é tipo, tá, sei lá, foda-se. O Chapeleiro Louco, que também não serve pra bosta nenhuma. Ou o Pinguim, que aparece só no último capítulo pra contribuir na filinha de assassinato do Falcone. Tipo, o Pinguim surgiu ali. Mas, tipo, Mas, por exemplo, Mulher Gato tinha propósito, Era Venenosa tinha propósito, o Espantalho tinha propósito, Coringa tinha propósito, vários ali tinham propósito. Agora aqui a gente tem o Mr. Freeze, que não serve pra muita coisa, a gente tem o Espantalho, que serve pra deixar o Batman mais transtornado do que ele já tava, e, tipo, depois que volta essa informação, depois de 3 capítulos, e revertem como se não fosse nada. Chapeleiro Louco é tão inútil quanto na história anterior, Salomon Grande tão inútil quanto na história anterior, Coringa não serve pra porra nenhuma, só serve pra encher o saco. O Pinguim, ele mal aparece e já vai preso. Então, tipo, é irrelevante. Acaba que o foco é muito mais essa questão da máfia de Gotham tentando se reerguer e tudo mais, as brigas que acabam acontecendo, né? Como o respeito pela máfia vai morrendo também. Então, por exemplo, chega o Coringa, metralha o restaurante dos Moroni, que era uma família assim que ninguém ousava tocar até pouco tempo atrás. Mas assim, eu não tiro muita razão, porque o pessoal que ficou nas lideranças são um bando de bundão. A Sofia não serve pra muita coisa. O Mario tenta ficar varrendo as coisas pra debaixo do tapete a todo momento. Tira a Sofia da família Falcone. Fala, você não vai utilizar esse nome, eu vou limpar o nosso nome, foda-se. O Alberto fica preso naquela porra da mansão, falando que tá ouvindo o pai dele falando não sei o que depois a gente só descobre que é o Homem Calendário e foda-se. Os filhos do Moroni, eles são 2 portas, você fala foda-se pra eles. Então, tipo, não tem muita coisa de interessante mesmo. O próprio mistério do Assassino da Forca, tá? O Assassino da Forca, o modus operandi dele, ele sempre mata policiais, e são policiais que conheciam Harvey Dent, que já atuaram junto com Harvey Dent e tudo mais. Você acaba ficando, sei lá, velho, não sei, foda-se. Não é tão instigante como o próprio feriado. Por mais que tem coisa ali, estão tentando incriminar o Harvey, depois estão tentando incriminar o Alberto, né? Fica uma batata quente com essa questão da culpa ali, não sei o quê. Mas não é tão
trama instigante. Acaba que pra mim, o Vitória Sombria, ele acaba sendo mais interessante pra mim, muito pela origem de outro personagem, do que realmente pegar e trazer essa questão do mistério, da investigação e tudo mais. Porque o Vitória Sombria também marca a origem do Robin. É durante a Vitória Sombria que acontece aquele acidente envolvendo os Grayson voadores, né, que faz o Bruce adotar o Dick e eventualmente treinar ele como Robin. E acaba sendo até interessante essa questão, o Bruce é transtornado com a culpa pelo Harvey Dent e a questão do espantalho, só acabam sendo relevante pela presença do Dick, porque a gente vê em alguns pontos da HQ que o Bruce ele cogitou por um momento contar toda a verdade, contar a identidade sobre o Batman e tal, pro Harvey Dent, falar quem ele realmente era, né? E por mais que ele se sente meio aliviado de não ter feito, ele acha que se ele tivesse feito, as coisas poderiam ser diferentes. O Harvey não se tornaria o Duas Caras. Então ele pega e compensa isso com o Dick. A partir do momento que ele vê o moleque tentando se vingar da família, tentando ir atrás do assassino, tentando descobrir o que aconteceu, o Bruce pega, abre o jogo com o Dick e dá essa oportunidade, ao mesmo tempo que tenta instruir ele para ser melhor. O Dick ele é um personagem que ele vem, né, como um Bruce 2, né, alguém que perdeu a família pro crime, só que o Bruce tenta fazer com que ele seja melhor do que ele é. Ao invés de crescer de forma amargurada e traumatizada pelo que aconteceu, pegar e superar, que é uma coisa que a gente vai abordar bastante eventualmente em outras histórias ali, dessa vez mais relacionadas com a figura do Robin. E acaba sendo interessante também, né, porque toda essa questão da máfia de Gotham e tudo mais acaba casando com essa questão, porque essa HQ, né, as partes ali relacionadas ao Dick, até tem algumas coisas que pegam e se assemelham com a origem clássica do Dick ali na Era de Ouro. Como, por exemplo, isso ter sido feito de uma forma de chantagem, né, pela família Zuko. E que o Dick começa a ser treinado, né, começa a ir nessa questão de se tornar um Robin pra se vingar, pra ir atrás do Zuko, né, que foi quem matou os pais dele. Eu acho que o ponto mais fraco dessa questão toda é porque a gente termina um capítulo, né, com essa questão do mostrando ali o cartaz do circo, né, os Graysons voadores vão se apresentar e tudo mais, e a gente abre o outro com o Dick sendo adotado. A gente não conhece tão bem esse personagem como poderia, ele não é tão bem apresentado. Acaba que fica mais nessa questão dos paralelos, o que realmente faz do Bruce com ele, inclusive com algumas cenas legais, como por exemplo aquela parte que o Alfred ele tenta consolar o Dick, e a gente tem páginas duplas, né? Uma página, né, com um momento presente, né, do Alfred conversando com o Dick, e outra parte com um diálogo muito semelhante com o que o Alfred teve com o Bruce, e as atitudes diferentes que o Alfred toma por essa questão de culpa também, porque desde o Longo Dia das Bruxas o Alfred ele fala que poderia ter sido um pai muito melhor pro Bruce do que ele foi. Então você vê o Alfred que ele tá compensando ali, como por exemplo a parte que ambos, né, falam que agora estão completamente sozinhos, né, já que os pais morreram, e na parte do Bruce o Alfred fica em silêncio, né, ele fica relutante. Enquanto na parte do Dick ele fala, eu vou falar uma coisa que eu devia ter dito pra alguém há muito tempo atrás, você não tá sozinho. Nunca mais você vai estar sozinho. E até mesmo o juramento, né, da dupla ali, né, agora somos Batman e Robin, né, que é igual o da HQ antiga. É quase o mesmo quadro, só que agora com uma arte decente. Por sinal, a arte do Tim Sale é foda, cara. Vai tomar no cu. Apesar de muito caricata e às vezes até distorcida, mas eu acho que combina bem, principalmente quando a gente aborda as aberrações mesmo. Os quadros que envolvem o Coringa, né, os quadros que envolvem Duas Caras ali, muito bem desenhados, muito bem feitos. Mas aí acaba que a HQ se encerra, né, descobrem que o assassino da forca era, na verdade, a Sofia Falcone, né, praticamente toda a máfia de Gotham é exterminada, né, Coringa, Mr. Freeze, Era Venenosa, Duas Caras, né, eles dão fim em praticamente todos, e aí sim, se encerra a Era da Máfia e inicia-se a Era das Aberrações. Meio que dando início ao que a gente realmente conhece dentro das histórias do Batman, que é um vilão mais maluco do que o outro aparecendo a cada momento. Sério, eu acho essas duas HQs, apesar de eu não gostar tanto de Vitória Sombria, eu acho elas muito boas. Eu acho a ideia disso, de trazer essa origem, de trazer essa transição, é uma HQ de transição, e é uma das melhores HQs do Batman que eu li até hoje. Tá, não foram muitas, mas eu gosto demais dessa HQ, principalmente o Longo Dia das Bruxas. O Longo Dia das Bruxas, até pouco tempo atrás, eu considerava como uma das minhas HQs favoritas. E se bobear, ainda tá. Talvez tenha caído um pouquinho, talvez eu coloque ela num top 3, top 4, porque assim, eu acho que eu ainda prefiro Marvels ou até um Scott Pilgrim. Porque eu gostei demais do Scott Pilgrim, mas Longo Dia das Bruxas não fica tão atrás assim. É
É um mistério muito bem desenvolvido, é um negócio instigante, personagens muito bons, né? Aborda bem com detalhes ali, a investigação é muito legal. Por mais que eu acho que essa questão investigativa já não se sustenta lá tão bem no Vitória Sombria, né? Toda essa questão do assassino da forca e tudo mais, não é tão instigante, não é tão bem construído como a no 1, mas eu acho que isso é muito por conta de realmente pegar e utilizar a mesma forma de utilizar o mesmo molde. É exatamente a mesma coisa. Talvez se pegasse, mudasse um pouquinho, né? Talvez não abordar um serial killer, talvez não abordar um filho da puta que atua sempre na porra de um feriado, né? Talvez mudar um pouco mais do que, tipo, sei lá, o feriado matava só o pessoal do Falcone, o assassino da forca mata só o pessoal da polícia. Cara, essa diferença entre os dois, então, tipo, dá mais característica, né? Dá uma diversificada maior, né? Porque, tipo, acaba que não funciona tão bem. Acaba que Vitória Sombria não tem tanta identidade assim. As coisas que acabam ficando sendo mais relevantes são algumas pequenas informações, como a questão da mulher gato. Tava até esquecendo a questão da mulher gato, né? Porque no final do Vitória Sombria revela que ela talvez seja filha do Falcone. Uma coisa que ela fala que tem certeza, mas que ela não tem nenhuma prova concreta disso. Mas é uma coisa assim que já aconteceu de confundir, né? Se isso é informação do Longo Dia das Bruxas ou se isso é informação do Vitória Sombria. Tanto que, por exemplo, o The Batman, né? O filme mais recente que saiu do personagem, né? Que bebe coisa ali de Longo Dia das Bruxas, né? Colocou essa informação logo de cara. Mas acaba sendo só essas pequenas informações ali que acaba pegando e releva aqui a existência de Vitória Sombria. Porque, assim, pra mim vale muito mais a pena pegar e ler o Longo Dia das Bruxas assim, isolado, porque o caso feriado acabou ali. Não precisa ir muito mais além. Tipo, as coisas que tem relacionado ao Alberto, tipo, a guilda desaparece. O Harvey nunca mais citam disso dele talvez ter atuado como feriado. Sobra só o Alberto fica o tempo todo trancado. Vitória Sombria é um novo caso, mas que acaba tendo muita influência do caso anterior. É uma história ruim? Não é. Só é muito abaixo da que teve antes. Não dá nem pra falar que a aparição do Robin pra mim é uma coisa que salva a HQ, porque pra mim tá algo ainda um tanto avulso. E mesmo que não tivesse avulso ali, eu sou o único filho da puta que é baba-ovo do Robin. Prefiro o Robin do que o Batman, foda-se. Mas enfim, eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre o Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria. O vídeo já deve estar gigantesco. E, bom, comentem aí embaixo se vocês já leram essas HQs, se vocês têm interesse nessas HQs. E a gente se vê no próximo vídeo, que a gente também tem mais uma etapa dessa minha mini maratona cronológica do Batman, que provavelmente vai ser o último vídeo. Apesar que depois eu acho que vai ter mais Batman ainda, mas eu acho óbvio que vai ter mais Batman, né? O personagem não acaba aí. Mas, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!